o dia em que a fera abaixou a cabeça. Dizem que, certa manhã, o silêncio tomou conta da pequena cidade de Gúbio. Não havia canto de pássaros, nem passos nas ruas de pedra. Apenas o som distante de um rosnado vindo das colinas. Um lobo enorme, selvagem e faminto havia transformado a região em um lugar de medo. Ninguém ousava sair de casa. Crianças desapareciam. Homens armados eram encontrados sem vida. O terror tinha nome: o Lobo de Gúbio. Mas naquele mesmo dia, um homem simples, vestido com um hábito marrom e pés descalços, caminhou em direção à floresta. Ele não levava espada, nem escudo, apenas a fé. Seu nome era Francisco, e sua coragem vinha de uma força que não era deste mundo. O povo observava à distância, esperando o pior. O lobo apareceu rosnando, pronto para atacar. Mas Francisco levantou a mão, olhou em seus olhos e disse: "Venha, irmão lobo." O impossível aconteceu. A fera se deteve. O olhar selvagem se suavizou. E diante de todos, o animal que espalhava medo abaixou a cabeça, como se reconhecesse algo sagrado naquele homem. Era o início do século XIII, na Itália. Um tempo em que as cidades viviam cercadas por muros, e o medo era um visitante constante. Gúbio era uma vila pequena, cercada por florestas densas e montanhas cobertas pela névoa. As campanas da igreja marcavam as horas, mas nos últimos meses, o toque do sino significava apenas uma coisa: mais uma morte causada pelo lobo. O povo vivia em pavor. Ninguém ousava sair sozinho ao cair da noite. Os campos estavam abandonados, o comércio parado, e as orações cada vez mais desesperadas. O lobo não era apenas um animal, era um símbolo do descontrole, do mal que o homem não sabia conter. Muitos acreditavam que se tratava de um castigo divino. Outros diziam ser um demônio em forma de fera. O medo havia se tornado uma sombra permanente sobre Gúbio. Foi então que um homem chegou à cidade, vestido de forma simples, com o rosto sereno e os olhos brilhando de compaixão. São Francisco de Assis percorria as ruas com uma tranquilidade que contrastava com o desespero do povo. Ele ouvia atentamente os relatos dos moradores e, em silêncio, apenas dizia: "Onde há medo, o amor deve entrar primeiro." Se você acredita que a fé pode transformar até o mais feroz dos corações, comente aí onde você mora e seu testemunho e inscreva-se no canal. Aqui, cada história prova que o amor é mais forte que o medo. As portas da cidade de Gúbio estavam trancadas. O vento soprava frio entre as ruelas, levando o som distante de um sino que ecoava como um lamento. Dentro das casas, o povo rezava em silêncio, e cada estalo de madeira fazia corações acelerarem. O lobo havia aparecido novamente na noite anterior, e um fazendeiro não voltara para casa. A vila estava mergulhada em medo, e até os cães, que antes latiam bravamente, agora se escondiam ao menor ruído. O pároco local, um homem idoso de voz trêmula, pedia a Deus um sinal. Ninguém sabia mais o que fazer. As armadilhas falhavam, os caçadores desistiam, e as orações pareciam se perder no ar gelado. O lobo não era apenas uma ameaça física, era uma presença constante, um peso invisível sobre todos. As crianças choravam à noite, e os mais velhos diziam que Gúbio havia sido amaldiçoada. Foi nesse clima de desespero que um peregrino chegou. Vestia um simples hábito marrom, com cordas na cintura e pés descalços, sujos de barro. Trazia consigo apenas um cajado e um olhar calmo, sereno, como quem já conhecia o sofrimento humano. Era São Francisco de Assis, que viajava pelas cidades da Úmbria levando a paz, a palavra e o amor que vinha do alto. Ao ver o medo estampado em cada rosto, Francisco não hesitou. Aproximou-se de um grupo de moradores que falavam sobre os ataques. "É um lobo, padre. Mas não é como os outros. Ele mata por raiva, por prazer", disse um deles com lágrimas nos olhos. Francisco ouviu em silêncio e depois respondeu com suavidade: "Toda criatura tem dentro de si a fome, uns de pão, outros de amor. Talvez este lobo tenha esquecido o que é ser amado." Suas palavras causaram espanto. Para o povo, aquele animal era um demônio,
uma força do mal. Mas Francisco via diferente. Ele acreditava que até a ferocidade podia ser redimida, que toda criatura criada por Deus trazia dentro de si uma centelha divina. Ainda que apagada pelo medo ou pela dor, ele decidiu então que iria até o lobo, sozinho, desarmado, apenas com a fé. A notícia se espalhou rapidamente. Muitos tentaram impedir. Irmão Francisco, ele o devorará. Gritaram alguns, mas ele apenas sorriu e respondeu: se eu morrer nas mãos da criação de Deus, que assim seja. Mas se eu viver, que o amor fale mais alto do que a violência. Com essas palavras, ele partiu rumo à floresta, sob o olhar incrédulo dos moradores. O vento soprava forte, levantando folhas e poeira ao seu redor. Francisco caminhava com passos firmes, enquanto o som dos sinos da igreja ficava cada vez mais distante. À sua frente, o caminho se estreitava, mergulhando em uma penumbra úmida, onde o silêncio era cortado apenas pelo som de galhos quebrando. O encontro estava prestes a acontecer. O vento cortava as árvores como um sussurro de advertência. O sol desaparecia entre as copas escuras, e o chão úmido guardava marcas profundas de garras. Francisco caminhava lentamente, cada passo ecoando no silêncio denso da floresta. O ar cheirava a terra e folhas apodrecidas, e de tempos em tempos, um corvo soltava um grasnado distante, como se anunciasse algo que estava por vir. Mesmo assim, o santo seguia em frente, rezando baixinho, pedindo que o Criador o guiasse até a criatura perdida. O bosque de Gúbio era um lugar de beleza e medo. As árvores antigas formavam arcos sobre a trilha, e o silêncio parecia observar. Francisco parou, olhou ao redor e percebeu que não estava mais sozinho. Um som baixo, profundo, quase um rosnado, vinha de algum ponto à sua direita. Ele não correu, não recuou, apenas fechou os olhos por um instante e disse com voz firme: Senhor, se for tua vontade, que a paz reine até entre as feras. O som cessou. O ar pareceu prender a respiração. De repente, entre as sombras, 2 olhos brilhantes surgiram. O lobo era imenso, de pelagem cinza escura e olhar selvagem. Avançava com passos lentos, o corpo arqueado, os dentes à mostra. Era a própria encarnação do medo. Francisco ergueu as mãos, sem armas, sem defesa. Irmão Lobo, disse ele com calma, venho em nome de Cristo, que é o príncipe da paz. O animal parou, hesitando por um instante, como se reconhecesse aquela voz. O silêncio entre os dois durou o que pareceu uma eternidade. Francisco sentia o coração acelerar, mas seus olhos continuavam firmes, cheios de compaixão. Eu sei que você tem fome, continuou ele. Mas por que espalhar tanto medo, tanta dor? Você também é uma criatura de Deus, e sua vida tem propósito. O lobo avançou mais um passo, rosnando, e Francisco ajoelhou-se. Era um gesto impensável. O homem ajoelhava diante da fera. O povo que observava de longe prendeu a respiração. Alguns gritaram para que ele fugisse, mas Francisco não ouviu. Ele mantinha os olhos fixos na criatura, e sua voz, serena, cortava o ar frio. Irmão Lobo, eu não quero te ferir, quero te dar paz. Então, algo inexplicável aconteceu. O lobo deu mais um passo, parou diante dele e baixou a cabeça. O rosnado cessou. O olhar selvagem se tornou manso. Francisco estendeu a mão lentamente e a fera encostou o focinho em seus dedos. A floresta, antes sombria, parecia agora silenciosa de reverência. O vento parou, os pássaros voltaram a cantar, e o sol, rompendo entre as nuvens, iluminou aquele momento como uma bênção divina. Francisco acariciou o lobo e sussurrou: A paz de Cristo esteja contigo. E naquele instante, o impossível aconteceu. O medo deu lugar à comunhão, o ódio à ternura, o instinto à fé. Francisco permaneceu ajoelhado diante do lobo por longos instantes. A fera respirava forte, o peito arfando, os olhos atentos. Mas algo havia mudado. O animal não era mais o mesmo que espalhava medo. Agora, diante daquele homem de fé, parecia uma criatura cansada, perdida, faminta não apenas de alimento, mas de compaixão. Francisco levantou-se lentamente, sem romper o contato visual, e disse com voz serena:
Irmão lobo, você tem causado muito sofrimento a este povo, mas também sofre por não ser compreendido. Venha comigo, vamos buscar a paz. O lobo, em um gesto que ninguém poderia imaginar, deu um passo à frente e seguiu o santo. A cena era tão improvável que, se não tivesse sido vista por dezenas de pessoas, pareceria um sonho. O povo de Gúbio observava de longe, escondido atrás dos muros, incrédulo. Ele está trazendo o lobo para a cidade. Alguém gritou. Os sinos tocaram, os homens correram para se proteger, e as portas se fecharam com força. Mas Francisco caminhava tranquilo, com a mão sobre o dorso do animal, como se conduzisse um velho amigo. Ao chegar à praça, parou diante do povo apavorado. O silêncio era total. Francisco levantou a mão e disse: Irmãos de Gúbio, Deus criou todas as criaturas com propósito. Este lobo, que tanto vos tem atormentado, veio buscar perdão e alimento, e eu vim mediar a paz entre ele e vós. Murmúrios se espalharam entre a multidão. Uns riram, outros choraram, e muitos tremiam. Francisco, ele vai nos devorar, gritou uma mulher. Mas o lobo, sentado ao lado do santo, apenas baixou a cabeça, como um cão obediente. Ouçam o que ele tem a dizer, continuou São Francisco. Em sua fome, ele atacou. Mas se o alimentarmos e o tratarmos com bondade, ele prometerá jamais ferir homem algum. Os aldeões se entreolharam. Um velho agricultor deu um passo à frente. E se ele mentir? Francisco sorriu. O amor verdadeiro não mente. A confiança é o primeiro alimento da paz. Então, o santo se voltou para o lobo e disse: Prometes, em nome do Criador, que não farás mais mal aos homens nem aos animais de Gúbio se eles te derem sustento e abrigo. O lobo ergueu a pata e a colocou na mão de Francisco. A multidão, que mal respirava, soltou um grito de espanto. Foi como um pacto silencioso, selado não por palavras, mas por gestos de fé. Francisco levantou as mãos ao céu e exclamou: Louvado seja o Senhor, que fez da fera um irmão. O povo caiu de joelhos, e lágrimas brotaram em muitos olhos. O impossível havia se tornado real. O medo que separava homens e natureza fora vencido pela misericórdia. A partir daquele dia, o lobo de Gúbio tornou-se parte da cidade. Andava pelas ruas alimentado por todos e dormia junto aos portões, como um guardião. Francisco ensinou que o amor é a força capaz de reconciliar até as naturezas mais feridas, e o lobo, outrora símbolo do terror, tornou-se símbolo da paz. Nos dias que seguiram o pacto, Gúbio renasceu. As portas da cidade voltaram a se abrir, e as ruas antes silenciosas se encheram de vida. Pela primeira vez em meses, as crianças correram pelos becos de pedra. As mães voltaram a cantar nas janelas e os sinos soaram não para anunciar tragédia, mas para celebrar a paz. O lobo, antes temido, agora caminhava calmamente pelas vielas, saudado com respeito e até carinho pelos moradores. O impossível havia acontecido. A fera se tornara um amigo. Cada manhã, o animal aparecia na praça central, onde os moradores deixavam pão, carne e água. Ele comia devagar, olhava ao redor e, em seguida, deitava-se próximo à igreja, onde São Francisco pregava sobre amor e perdão. As pessoas se aproximavam com curiosidade, tocavam seu dorso e se maravilhavam com sua docilidade. Olhem, dizia o santo, até o mais selvagem dos corações pode encontrar paz quando é tocado pelo amor. Aquele lobo havia se tornado uma pregação viva, uma lição ambulante de fé e misericórdia. Com o tempo, o povo de Gúbio começou a mudar. As brigas entre vizinhos cessaram. A desconfiança deu lugar à solidariedade. Inspirados pelo exemplo de Francisco, os homens ajudavam uns aos outros, e até os animais antes caçados eram tratados com mais respeito. A cidade, antes dominada pelo medo, se tornara um refúgio de compaixão. Era como se o lobo houvesse trazido consigo um espelho, mostrando aos homens o que precisavam curar dentro de si. O próprio São Francisco via naquilo um sinal divino. Em suas orações, agradecia a Deus por permitir que o amor ultrapassasse os limites da razão. Senhor, dizia ele, fizeste com que o coração do homem e da fera batessem em uníssono. Mostraste-nos que a criação inteira te pertence e vive pela tua bondade.
As palavras do santo ecoavam pelas colinas, e muitos viajavam de longe para ver o milagre com os próprios olhos. Gúbio tornou-se um símbolo de esperança em toda a Úmbria. Mas o tempo, inexorável, seguiu seu curso. Anos se passaram, e o lobo envelheceu. Seus passos ficaram lentos, seu olhar sereno. O povo o tratava como um verdadeiro irmão, cuidando dele com carinho. Quando finalmente chegou o dia em que o velho lobo se deitou para não mais se levantar, toda a cidade se reuniu para velá-lo. As campanas tocaram em sinal de luto, e muitos choraram. Francisco, com voz doce, disse: "Hoje, não perdemos uma fera, mas ganhamos uma lembrança eterna do amor que vence o medo." O corpo do lobo foi enterrado junto à igreja, com honras e orações. E sobre sua sepultura, Francisco mandou plantar uma oliveira, símbolo da paz. O povo de Gúbio jurou nunca esquecer aquele que um dia havia sido terror e se tornou guardião. E por muitos anos, diziam que nas noites silenciosas, o vento trazia o eco de um uivo calmo, não de ameaça, mas de gratidão. Depois da morte do lobo, a cidade de Gúbio nunca mais foi a mesma. O medo havia sido banido, e em seu lugar, reinava uma paz silenciosa, quase sagrada. A oliveira plantada sobre sua sepultura crescia forte, suas folhas brilhando ao sol, como se guardassem a bênção do próprio céu. Os viajantes que passavam por ali paravam para ouvir a história, contada com emoção, entre lágrimas e sorrisos, de como um homem desarmado e uma fera indomada se encontraram e descobriram o poder do amor. Com o tempo, a fama de São Francisco e do lobo se espalhou por toda a Itália. Peregrinos vinham de longe para ver o lugar onde a fúria havia sido vencida pela mansidão. Muitos chegavam com o coração pesado, buscando paz para seus próprios conflitos. E diante daquela árvore, ajoelhavam-se e oravam, pedindo que Deus lhes concedesse a mesma coragem que transformou o medo em ternura. Era como se a história de Gúbio se repetisse, não em forma de milagre visível, mas como um renascimento interior em cada alma tocada por ela. São Francisco, ao saber do quanto o milagre havia inspirado as pessoas, sorriu humildemente. "Não fui eu", dizia, "mas o amor de Deus que se revelou através de uma de suas criaturas." Para ele, o lobo não fora apenas um animal pacificado, mas um sinal do reino dos céus, onde toda a criação vive em harmonia. Quando o homem reencontrar o amor pelas obras de Deus, o mundo deixará de ter lobos e passará a ter irmãos. Essas palavras ecoavam nas pregações do santo, gravando-se na memória do povo. Os anos seguiram, e Gúbio prosperou. O povo passou a cuidar da natureza com reverência, vendo em cada criatura o reflexo do Criador. O nome de Francisco se tornou símbolo de pureza e bondade. Em cada igreja, em cada lar, havia imagens do santo cercado por animais, lembrando que a paz verdadeira não nasce da força, mas do respeito e da empatia. As crianças cresciam, ouvindo a história do lobo que se tornou guardião, aprendendo que a fé não é apenas rezar, é também reconciliar. E dizem que, em algumas noites, quando o vento sopra do norte, ainda se escuta um uivo distante vindo das colinas. Não um uivo de ameaça, mas um canto antigo como uma oração. O povo de Gúbio acredita que é o espírito do velho lobo rondando as muralhas para garantir que a paz conquistada com tanto amor jamais se perca. E assim o pacto entre Francisco e o lobo continua vivo, lembrando à humanidade que até o mais selvagem coração pode encontrar repouso quando é tocado pela graça divina. O milagre do lobo de Gúbio não foi apenas um acontecimento do passado. Ele continua vivo, respirando entre as linhas da fé e da história. A cidade, que um dia foi refém do medo, tornou-se o palco de uma revelação divina, que o amor pode domar até as feras mais indomáveis, tanto fora quanto dentro de nós, porque o verdadeiro milagre não foi o lobo abaixar a cabeça, foi o coração humano aprender novamente a confiar. São Francisco de Assis mostrou ao mundo que a paz não nasce de espadas, mas de gestos simples. Ele caminhou descalço entre a violência e a mansidão, acreditando que a criação inteira fala o idioma do amor de Deus.
Sua coragem não foi a ausência do medo, mas a decisão de amar mesmo diante do perigo, e essa fé transformou o impossível em lição eterna, que todo ser vivo, por mais perdido que esteja, carrega em si uma centelha divina esperando para ser despertada. O lobo de Gúbio tornou-se símbolo do perdão e da reconciliação. Sua história atravessou séculos porque não fala apenas de um animal e um santo. Fala de nós, do homem que se esquece da harmonia com o mundo, do coração que precisa de redenção e de um Deus que pacientemente envia sinais para lembrar-nos de que ainda há bondade no meio do caos. Hoje, ao lembrar essa história, talvez devamos olhar ao redor e perceber que ainda existem muitos lobos à nossa volta e dentro de nós mesmos que precisam ser tocados pela paz. A mensagem de Francisco ecoa com a mesma força de séculos atrás. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas, porque no fim, o amor é o único idioma que até as feras compreendem. E assim termina a história do homem que falou com um lobo e escutou o próprio Deus. Um milagre de reconciliação que continua a nos ensinar que o bem não impõe. Ele transforma, que o amor não conquista pela força, ele cura, e que a verdadeira fé não é fechar os olhos para o medo, mas estender a mão ao que parece impossível e dizer: venha, irmão. E naquela pequena cidade da Itália, onde um lobo e um homem se tornaram irmãos, Deus nos lembrou que a paz não é um dom distante, é uma escolha diária.